sou Alex Bernardo, eu tenho 51 anos de idade, sou natural do Rio de Janeiro, moro aqui em Brasília há 30 anos, o que me deixa muito feliz com essa cidade. Venho de uma família que eu costumo dizer que é uma família muito rica. A gente só não tinha dinheiro, mas o resto a gente tinha tudo. Olha, eu sou professor e sou professor com muito orgulho. Eu fico até arrepiado só de falar nessa palavra. Eu penso que o ensino das artes, sejam elas quais forem, a música, a dança, o teatro, a pintura, a escultura, enfim, não importa. Ela vai trabalhar naquela figura que está ali se edificando também sobre o conhecimento sobre si mesmo, ou seja, né, sobre as suas emoções. O que hoje está acontecendo? Que as pessoas elas estão perdendo as emoções. Nós nunca precisamos, na história da educação brasileira, tanto das artes cênicas. Né? É o momento que você se controla, é o momento que você sabe o que está acontecendo e é o momento que você transmite para o outro um controle sobre as suas emoções. As artes, de certa maneira, elas estiveram muito presentes na minha vida, primeiro pela minha mãe, que apesar da baixa escolaridade, ela gostava muito de ler e ela lia muito. Minha mãe me levou com 6 anos, que era a semana do meu aniversário, que eu ia fazer 7 anos, ela me levou para assistir uma peça de teatro chamada Pluft o Fantasminha, da Maria Clara Machado, a filha de Aníbal Machado, dois dos maiores escritores que a gente tem aqui no nosso Brasil. E a Maria Clara Machado, muito pequenininha, ela cria uma das maiores escolas de teatro do Rio de Janeiro até então, que é o Teatro Tablado. De lá saíram a Marieta Severo, Miguel Falabella, Cláudia Abreu, Malu Mader, Andréa Beltrão, enfim, só essa nata que a gente conhece e outros tantos. E aí eu fui assistir Pluft o Fantasminha e eu fiquei assim encantado, sabe, com tudo que eu vi ali e tinha a presença da Maria Clara Machado atrás de mim. E aquilo ali eu não consigo esquecer até hoje, porque ela era uma figura imponente, né? Os olhos muito claros, cabelo curtinho, né? E aquilo ali tudo era muito emblemático para mim. Ali não foi o momento que eu decidi, eu vou ser ator, que eu nem sabia o que era ser ator, atriz, né? Mas ali foi o primeiro passo, assim, né? E eu achei, isso lá no Rio de Janeiro, eu achei uma foto no lixo, com várias pilhas de jornal, eu achei uma foto de uma senhora com um sorriso muito largo, uns olhos vibrantes, uns óculos imensos, e aí eu guardei aquela foto. E eu olhei assim e falei, gente, por que eu estou guardando essa foto? Né? Porque essa foto meio rasgada, de jornal, não sei o quê. Anos mais tarde eu fui descobrir que aquela foto era a Dulcina de Moraes. Então eu me encantei, então ela é a minha grande inspiradora. Mas na verdade, eu acho que as atrizes são as minhas grandes inspiradoras. Né? Quando eu olho a Dulcina, a Cacilda Beck, a Cleide Diáconis, a Marília Pêra, a Dina Sfati, claro que não pode faltar, Yara Amaral, Fernanda Montenegro, né? Então são essas mulheres muito inspiradoras, que aí eu faço um paralelo com as mulheres da minha vida. Minha mãe, Marlene, minha avó, Guiomar, e a minha tia Glória, né? Que o meu último espetáculo, chamado Pílulas, Sua Felicidade na Farmácia Mais Próxima, eu escrevi pensando nessa minha tia, né? Numa questão de saúde mental que ela teve. Olha, ser LGBT, primeiro que eu penso sempre num desafio, em todo e qualquer espaço que você esteja. E nós, atores, atrizes, a gente passa por testes, né? Vou fazer o filme tal, peraí, vamos fazer um teste ali, né? Você é aprovado ou reprovado. E para essa peça eu fui sempre aprovado. E teve uma figura que não gostou de ser reprovado. E, enfim, aí começou a descontar em mim. Aquele mar de gente ali na minha frente. E aí, de repente, né, no momento assim de pausa, né, do meu texto, aí eu escuto uma ofensa. No meio assim daquela multidão, aí alguém fala,
viado. Mas assim, ofensas, a gente vai sempre receber, sabe? Por mais que você esteja ali transbordando de afeto. Agora, especificamente no meio artístico, atores, atrizes, escritores, dramaturgos, poetas, são pessoas que naturalmente já trabalham com a liberdade. Não estou dizendo que sejam 100%, porque você tem sempre o outro lado, né? Você tem escritores que são mais conservadores, né? A gente tem aí a figura do Monteiro Lobato, né? Então, que cria esse maravilhoso Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas que hoje, na nossa mentalidade, algumas situações daquele tempo, elas não podem mais acontecer. É que agora nós estamos surgindo. Tá? Então, hoje, você encontra uma peça de teatro, um filme, uma parte voltada à literatura, em que a participação e a efervescência do público LGBT vai estar ali. Porque eu estou falando de quê? Eu estou falando sobre responsabilidade social. Né? Se eu quero que as pessoas assistam a peça, eu quero que essa peça seja aprovada. Então, eu não posso reforçar um preconceito nesse sentido. Então, na hora de escrever, eu tenho toda a liberdade. Agora, depois que eu escrevi, peraí, eu vou ver o que isso daqui, como que chega no ouvido da outra pessoa. Como que a pessoa que está vendo aquilo dali, ela vai receber aquilo. Nós, artistas, de maneira geral, a gente lida muito bem com isso. Tá? Infelizmente, alguns anos atrás, algumas emissoras de televisão, emissoras de rádio, né, existia realmente uma limitação, tá? Porque existia a força do galã que, para o público, né, diante de uma câmera, ele podia mostrar a sua masculinidade, mas a sua sensibilidade não. Isso realmente ficava muito complicado. Hoje, a gente já tem o quê? Essa situação modificada. Ainda está em processo, mas ela ainda vai ter uma efervescência muito grande. E por quê? Ali, naquele ambiente, existe uma situação que é o dinheiro. O galã, ele produz um lado financeiro muito grande para aquela emissora. Então, ele não vai poder nunca assumir a sua sensibilidade, a sua homossexualidade e por aí vai. Agora, quando a gente fala do teatro, quando a gente fala do cinema independente, quando nós falamos da literatura, aí sim você tem essa liberdade para você trabalhar sem ser recriminado pela sua essência, né? E isso é o principal que eu considero que tem que acontecer para tudo, né? O teatro, de maneira geral, as artes, mas especificamente o teatro, quando ele trabalha essa liberdade, as pessoas se sentem representadas, porque você está ali a metros de distância daqueles atores, daquela atriz, daquele ator. E a partir desse momento, você começa a pensar nessa possibilidade de liberdade. Quantas vezes eu, depois de um espetáculo, eu venho e sou recebido por algumas pessoas que começam a falar: caramba, você fez exatamente aquilo que eu queria fazer, mas eu não tenho coragem. E aí eu reforço que o ensino das artes cênicas é de uma importância que vai fazer com que você entenda sobre si, entenda sobre o outro e controle as suas emoções, ou você transborde as suas emoções, né? A gente controla o nosso ódio, a nossa raiva, e a gente transborda o nosso amor, né? Então hoje, reforçando essa ideia, o ensino das artes, ele é fundamental na construção da personalidade de determinadas pessoas, ou quase todas as pessoas.